Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do fenômeno climático Laninha. Você vai ver que as exportações de carne bovina estão em ritmo crescente. Você vai ver também que a produção de leite lá no Uruguai cresceu e cresceu muito. Vamos comentar do setor produtivo leiteiro e vamos dar um giro pelo mercado da carne bovina que apresenta sinais positivos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do fenômeno climático Laninha. A informação foi divulgada agora pelo Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos e aponta que o fenômeno climático Laninha, caracterizado pelo esfriamento das águas do Oceano Pacífico, está de volta e deve durar entre dezembro deste ano e fevereiro do próximo ano. O órgão confirmou que as condições do Laninha surgiram em setembro, mas ressalta que, neste momento, o fenômeno é esperado como fraco, o que pode limitar os seus impactos. A ocorrência do Laninha está diretamente associada ao risco de seca em regiões produtoras de grãos no Brasil e na Argentina, e também os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem ser os mais afetados, com uma redução das chuvas entre dezembro e janeiro e início de fevereiro. O pesquisador Gilvan Sampaio, do INPE, ele alertou que, embora não seja possível confirmar uma nova seca, haverá uma redução das chuvas e os agricultores devem se preparar para minimizar as consequências. O Rio Grande do Sul, em particular, sofreu 3 estiagens seguidas durante o último período de Laninha, que foi 2001, 2022, 2023. Na pecuária bovina, o fenômeno pode ter um efeito positivo. O Laninha tende a causar chuvas acima do normal nos meses de outubro e novembro, em algumas das principais áreas de cria de bezerros do Brasil, como o caso do Mato Grosso do Sul e também Tocantins. Segundo a Datagro Pecuária, isso pode melhorar as condições das pastagens, estimulando a retenção de fêmeas pelos pecuaristas. O Laninha, ele é caracterizado por uma anomalia negativa na temperatura de 0,5 graus centígrados ou menos nas águas superficiais do Pacífico Equatorial, mantida por pelo menos 5 trimestres consecutivos. Por regra, durante o fenômeno, as chuvas diminuem na região sul e aumentam no norte e nordeste, enquanto o sudeste e o centro-oeste podem ter períodos frios, com temperaturas abaixo da média histórica. E agora nós vamos falar um pouquinho da carne bovina, que apresenta sinais positivos. O mercado pecuário brasileiro abriu o mês de outubro com sinais de recuperação, de acordo com o CPEA. Os preços do boi gordo apresentam leve firmeza, interrompendo a sequência de recuos observados nos últimos meses. O movimento ele é sustentado pela retomada da demanda no mercado spot e também por um desempenho histórico nas exportações. O destaque do relatório do CPEA é o desempenho das exportações. Em setembro, o Brasil embarcou 348 mil toneladas de carne bovina, entre in natura e industrializados,
foi o maior volume mensal desde o início da série histórica da SESEX em 1997. No acumulado de janeiro a setembro, os embarques somam 2.410.000 toneladas, uma alta de 15,4% em relação ao mesmo período de 2024. E com esse resultado, o Brasil consolida um novo recorde anual, impulsionado pela forte demanda internacional. China e Hong Kong seguem como os principais destinos, respondendo juntos por 56,7% do total. Setembro de 2025 entrou para a história da pecuária brasileira com recorde nas exportações de carne bovina, que somaram 363 mil toneladas. Foi o maior volume já registrado. Apesar do bom desempenho no comércio exterior, o CPEA alerta que o avanço dos preços ainda é contido. A menor oferta de animais de pasto em função das condições climáticas e o volume limitado de bois de confinamento disponíveis no mercado spot impedem uma recuperação mais expressiva. No mercado atacadista de São Paulo, por exemplo, os cortes bovinos com osso também registraram leve alta, refletindo o ajuste entre oferta e demanda interna. O cenário atual ele traz certo alívio aos pecuaristas após um período de pressão sobre as margens. A combinação entre a firmeza nos preços e exportações em alta renova o otimismo no setor, ainda que com muita cautela. Especialistas reforçam que o equilíbrio entre a oferta, demanda e custos será determinante para manter a trajetória positiva ao longo do último trimestre do ano. O avanço ele foi acompanhado por outro marco, o maior número de destinos já alcançados, com 142 países importando o produto brasileiro. O bom desempenho ele foi impulsionado pela forte demanda internacional, especialmente da China, que aumentou suas compras em quase 20%, consolidando o Brasil como principal fornecedor mundial de carne bovina. E agora vamos comentar do setor produtivo leiteiro. O mercado lácteo encerrou o mês de setembro com retração generalizada nos preços, influenciado por uma oferta elevada diante de uma demanda mais contida. O aumento dos estoques exerceu uma pressão sobre as cotações, resultando em queda para o leite UHT, aquele leite que vem na caixinha, e também o queijo mussarela e leite em pó. No mercado internacional, o cenário foi semelhante com o recuo nas cotações diante da produção elevada nos principais países exportadores. O leite negociado no mercado spot manteve trajetória de baixa, acumulando queda de 22% desde março de 2025. As sinalizações dos conselheiros são conselhos formados por entidades do setor lácteo de cada estado. Para o leite entregue em setembro, também apontaram retração em todos os estados acompanhados. Minas Gerais registrou um recuo mais moderado, enquanto Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentaram quedas próximas a 3%. A maior disponibilidade de matéria-prima, ela segue como principal fator de pressão sobre o preço ao produtor. Nos grãos, a soja manteve viés baixista, refletindo a safra volumosa, o câmbio apreciado e as perspectivas de acordo comercial entre Estados Unidos e também a China.
Já o milho permaneceu com preços estáveis, sustentado por boa demanda interna, embora as exportações mereçam atenção diante dos altos estoques. No segmento de proteína animal, o boi gordo também apresentou estabilidade, apesar da oferta elevada. O ritmo firme das exportações garantiu sustentação às cotações da arroba. O câmbio seguiu em apreciação ao longo do mês, enquanto as projeções de crescimento do PIB brasileiro se mantiveram em torno de 2,1%. E agora você vai ver que as exportações de carne bovina, elas representaram números excelentes em setembro. Confira. As exportações brasileiras de proteínas, elas mantiveram uma trajetória de crescimento agora no mês de setembro, contribuindo de forma decisiva para o saldo positivo da balança comercial, que atingiu 2 bilhões 990 milhões de dólares, segundo dados da SECEX, e mostra um desempenho que foi puxado por ganhos expressivos na agropecuária e também na indústria de transformação. Segmentos nos quais se concentram as principais cadeias da produção animal. E no total, as exportações elas somaram 30 bilhões 530 milhões de dólares, avanço de 7,2% em relação ao ano passado. E esse crescimento ele foi sustentado, sobretudo, pela expansão de embarques de carne bovina, suína e também de aves, além das vendas de produtos lácteos e também ovos, que embora ainda representem um número, vamos dizer assim, pequeno, mas ampliam gradativamente a presença em mercados estratégicos. O destaque do mês foi novamente a carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, com alta de 55,6% nas exportações, equivalentes a 630 milhões de dólares adicionais em relação a setembro do ano passado. E essa recuperação das compras, principalmente da China, que é o principal destino da proteína, somada ao avanço em Singapura, Índia e países da União Europeia, garantiu um impulso significativo às vendas. E no acumulado de janeiro a setembro, o produto registra um crescimento de 37,3%, com um aumento de 3 bilhões de dólares na receita cambial. A carne bovina brasileira também ampliou sua presença em mercados da América do Norte e América do Sul, com destaque para os embarques à Argentina e também ao Canadá. Após o recuo observado no mês de agosto, o número de abates de bovinos nas plantas sob inspeção federal voltou a crescer em setembro deste ano. Ao todo foram abatidas 2.640.000 cabeças, uma alta de quase 7% em relação ao mês passado, agosto, e é o maior volume registrado para o período. E o destaque do mês de setembro ficou por conta dos machos, que tiveram um incremento de 5,89% nos abates, somando 1.700.000 cabeças. É o maior patamar desde agosto do ano passado. Os estados que mais contribuíram para esse avanço foram Rio Grande do Sul, que cresceu 5,9%, São Paulo cresceu 4,5% e Mato Grosso cresceu 3,9%. Apesar disso, a participação das fêmeas no total abatido subiu para 34,5%, avanço de 3,17% frente a agosto deste ano, alcançando o menor patamar desde dezembro de 2024. Mesmo em uma primeira quinzena de outubro, período em que o efeito do salário ele costuma reforçar o consumo de carne bovina, o mercado físico do boi gordo mantém um ritmo assim firme, mas sem avanços expressivos, refletindo um cenário de cautela e expectativa por parte dos agentes
diante de um equilíbrio atual entre oferta e demanda. O mercado exportador de carne bovina está crescente e talvez dentro aí de um curto espaço de tempo nós poderemos ter aumento nos valores dos animais de reposição, principalmente animais jovens, tanto machos quanto fêmeas. E depois do intervalo, você vai ver que a produção de leite lá no Uruguai cresceu muito. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de economia. Nós vamos falar de um lugar onde você encontra de um tudo e o preço é lá embaixo. O Vem que Tem chegou para ser o parceiro de quem faz o campo acontecer. Agricultor, pecuarista, revendedor rural, lojista e profissional que precisa de variedade e preço justo para tocar o negócio no dia a dia. Aqui tem de tudo, do agro à obra. Ferramentas, irrigação, utilidades, linha rural e muito mais. Tudo com preço de atacado e condições especiais para quem tem CNPJ contribuinte e quanto mais você compra, mais você ganha. Aqui no Vem que Tem, tem tudo! Do agro à obra. E quem compra com CNPJ contribuinte tem vantagens de verdade. Comerciante, agricultor, instalador, construtor e até você que procura utilidades para o lar. Tudo que eu preciso para minha empresa, eu encontro aqui. Se você quiser montar o seu negócio, vem para Vem que Tem. O Vem que Tem é parceiro de quem constrói, de quem planta e de quem empreende. Aqui você compra bem, sempre com o menor preço. Vem pro Vem que Tem! Vem que Tem Atacarejo, na Perimetral Norte, pertinho do Passeio das Águas. Então, não perde tempo. Vem conhecer o Vem que Tem Atacarejo e descubra um lugar feito para quem trabalha e produz. Fica na Perimetral Norte, com a Eurico Viana, ao lado do Passeio das Águas. E abre todos os dias. Vem que Tem Atacarejo, o parceiro certo de quem planta, constrói e empreende. E agora você vai ver que a produção de leite lá do Uruguai cresceu muito neste ano. Confira. O Uruguai, ele atravessa um momento promissor para a sua indústria leiteira. O setor está a caminho de alcançar um novo recorde anual de produção e de produtividade, somando-se ao impulso positivo que vivem a agricultura e a pecuária daquele país. Segundo a análise do jornal El Observador, esse cenário ele reflete uma combinação favorável de condições climáticas, estabilidade de preços e melhora de margens que permite ao setor se recuperar após anos difíceis. E nos últimos anos, a pecuária leiteira lá do Uruguai enfrentou 2 períodos complicados. Em 2023 foi uma seca que atingiu o país com força. E em 2024, chuvas excessivas do verão afetaram os custos e o rendimento das forragens. Agora, com condições mais favoráveis, os produtores projetam este ano poderá superar a 2 bilhões 140 milhões de litros entregues à indústria, ultrapassando os maiores volumes já registrados. E um dos sinais mais recentes e contundentes é o crescimento de 4,5% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, ultrapassar 200 milhões de litros entregues às indústrias. Para setembro, estima-se que as remessas possam chegar a 228 milhões de litros, impulsionadas por um aumento de 12% registrado pela Canaprole em relação a setembro do ano passado. Outubro também surgem com altas
expectativas, já que deve superar tanto os 216 milhões de litros do ano passado, quanto o recorde anterior de 222 milhões de litros de outubro de 2020. A relação entre preços e custos também é positiva. O preço médio pago ao produtor está em torno de 40 centavos de dólar por litro, um nível que se manteve estável. E esse valor de 40 centavos de dólar representa mais ou menos R$ 2,20 o litro aqui no Brasil. Enquanto isso, o custo de alimentação, especialmente dos concentrados, diminuiu em comparação com períodos anteriores, melhorando a relação leite-alimento e gerando margens mais confortáveis do que as vistas na última década. Paralelamente, o setor lácteo do Uruguai ele vem fortalecendo a sua posição como grande exportador. Até setembro deste ano, os produtos lácteos se consolidaram com o quarto maior complexo exportador do país, com vendas de 680 milhões de dólares, um crescimento de 14% em relação ao ano anterior, e 179 mil toneladas exportadas, um volume recorde para os primeiros 9 meses do ano. Agosto e setembro registraram 2 meses consecutivos com vendas superiores a 90 milhões de dólares, algo que não ocorria há 4 anos. Apesar do panorama favorável, existem questões que preocupam as organizações do setor. A concentração da produção leiteira continua avançando, pequenos produtores familiares seguem desaparecendo, 2 ou 3 por mês, sendo absorvidos por fazendas de maior escala. 6 plantas industriais deixaram de operar recentemente: Calcar, Coleme e Lactalis, o que fez com que o setor formal sofresse uma retração em sua base de fornecedores. E as restrições orçamentárias do Instituto Nacional do Leite, o INALI, responsável por coordenar políticas de pesquisa, inovação e apoio ao setor, também são motivo de preocupação. Atualmente, o órgão recebe os mesmos recursos em pesos de anos atrás e possui reservas que podem se esgotar no próximo ano, se não houver realocação de verbas. A competitividade de preços no Mercosul, próxima a dos produtos nacionais, aliada à estabilidade do GDT e à desvalorização do dólar frente ao nosso dinheiro, ao real, estão também contribuindo para o aumento das importações neste mês. E olha que o Brasil importou muito leite. O volume total acumulado de importações no ano ainda é 4,9% menor do que no mesmo período do ano passado. E aqui nós estamos no mesmo problema do Uruguai. Os pequenos produtores familiares estão deixando de produzir e dando espaços para as grandes fazendas que possuem escalas. Portanto, o setor leiteiro brasileiro está sofrendo mais uma vez a forte pressão de fora. Muito leite, muito produtos lácteos entrando no Brasil e os pequenos produtores se afogando em dívida, custos altos e basicamente sem rendimento, infelizmente. A expectativa de maior produtividade nacional aqui no nosso país, aliada aos preços dos principais lácteos operando em patamares menores, tende a nivelar o interesse por importações. Ainda assim, o aumento da produção mundial, especialmente na Argentina e no Uruguai, nossos principais parceiros comerciais, deve seguir pressionando os preços internacionais, exigindo monitoramento constante do cenário. Além disso, a volatilidade do dólar permanece como um fator decisivo para o mercado brasileiro. Portanto, nós precisamos prestar muita atenção, porque o setor leite, a cada dia que passa, ele está diminuindo a quantidade de propriedades rurais e aumentando a produção.
É, o que nós estamos vendo todo santo dia no setor leiteiro, isso já vem de há muitos e muitos anos, é que a situação, a cada ano que passa, está apertando mais, principalmente para o pequeno e médio produtor. Gestão, planejamento são 2 pontos fundamentais para você ainda segurar no leite. Agora, infelizmente, eu tenho quase que absoluta certeza, e eu já venho falando isso há muito tempo, não vai ser fácil para o pequeno e médio produtor segurar essa atividade devido aos altos custos de produção, infelizmente. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a felicidade não consiste em ter o melhor de tudo, mas em saber tornar tudo melhor. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.